Boa noite, tudo bom, pessoal? Dei uma atrasadinha de 2 minutos, mas estamos aqui. Hoje vamos falar sobre Sharia. Vocês perguntam tanto, não só vocês, o que mais aparece é questionamentos sobre a Sharia, o que é, isso tudo é culpa da Sharia. Então, essas leis Sharias vão invadir o mundo, que não sei o que. As pessoas são, como eu já disse anteriormente, as pessoas são experts em vários assuntos e um dos assuntos é Sharia, sem mesmo elas saberem o que é Sharia. E então vamos falar sobre esse assunto. Estou aguardando a entrada do Sheikh Jihad, que é um líder religioso islâmico, e ele vai sanar as dúvidas de vocês. Estou aguardando a entrada do Cher. O Cher está aqui já, estou vendo que ele está aqui. Então, e é isso. Espero que seja, vai ser uma live muito legal. Salam alaikum, Cher. Tudo bom? Waalaikum assalam. Como é que está? Tudo bem? Tudo Amém. bem, Maria? Graças a Deus, estamos bem. E hoje vamos falar sobre um assunto, né, que as pessoas te questionam muito sobre isso, Cher. Todo dia. Todo Olha, dia. As pessoas têm, é mensagens. uma palavra. Eu vou tirar as mensagens para a gente poder conversar e não ficar na sua cara o que as pessoas estão falando, mas quem tiver dúvidas, manda aqui nas perguntas, aqui embaixo tem perguntas, e vocês mandam por lá que a gente conversa, que depois eu abro para a gente perguntar, tá bom? Então, vou fechar aqui os comentários. E lembrando que todas as lives que eu faço com o Cher Jihad, todos os selos que a gente receber, que a gente ganhar, vai ser tudo doado para o ICP, que é o Instituto Cinco Pilares. Então, todo mundo que estiver fazendo, comprando, vocês estarão direcionando esse selo para doação do Instituto Cinco Pilares. Então, quem puder ajudar, ajude o Instituto. Então, vamos lá, Cher. Bom, em primeiro lugar, agradeço a Deus por essa oportunidade, por nos reunir para adquirir conhecimento, porque isso é uma grande dádiva. Das maiores felicidades de uma pessoa, ela ter condições de adquirir conhecimento. Conhecimento é luz. Conhecimento acaba com o preconceito, acaba com a discriminação, acaba com a injustiça, acaba com a escuridão. É uma luz que acaba com e o conhecimento, por isso que o conhecimento é associado a Deus. E o conhecimento, ele ilumina porque Deus é a luz. E o conhecimento vem de Deus. Então, esse conhecimento acaba trazendo felicidade para a pessoa. E a maior riqueza que tem, tudo que você tiver e der, né, você tirar dele, ele diminui. Então, se eu tenho 10 reais, tiro R$ 1, diminuiu. Se eu tenho 10 roupas, 10 camisas, tirei uma, diminuiu. Tudo que eu tiver e tirar dele, né, diminui, menos o conhecimento. Quanto mais você tira, mais você tem, mais ele cresce, mais ele aumenta. Então, te agradeço a todos os seguidores, e vamos, quando você falou sobre a questão de, me perguntam direto, porque a palavra Sharia, assim como o Islã, nós somos 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo, e ainda associam marketing negativo em cima da palavra Islã, assim como associaram também a Sharia a questões negativas. Então fizeram um trabalho de muitos anos até que isso se tornou, ficou enraizado na mente das pessoas. A Sharia, a Islã, e aí a primeira coisa que vem é muçulmano, aí imediatamente vem na cabeça das pessoas mulher oprimida, de burca, de véu, e agora com a vinda do Talibã, né, o retorno do Talibã,
isso aumenta cada vez mais, porque a experiência passada com o Talibã não foi agradável, não foi uma experiência boa. Inclusive, nós condenamos muito, né, os atos, né, E os não extremos, né, assim como em qualquer um, não, a religião islâmica ela não diferencia entre muçulmano e não muçulmano. Tudo que é excesso, tudo que é fora, tudo que é ilegal, ela vai condenar. Não é porque é muçulmano ou não é muçulmano, né? Se o não muçulmano fizer uma coisa, não fizer, se fizer uma coisa certa, será, será homenageado, será reconhecido. Se o muçulmano errar, será passível de punição. Ela tem regras para isso, né? Então, associar o Islã, a religião de 1,5 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo a terrorismo, a coisas negativas, no mínimo falta de conhecimento, falta de. Às vezes a pessoa tem conhecimento, mas em várias áreas, mas não tem isso. E ela ouviu da mídia, ela ouviu do religioso, né, do líder religioso dela, ela ouviu de fulano, mas nunca leu nada. Então, ela viu no YouTube, ela viu não sei o que lá, mas nunca viu uma fonte falar, ela nunca escutou da fonte. E isso gera preconceito, isso gera discriminação, gera injustiça. E injustiça, quando é gerada, ela é uma bola de neve, porque injustiça gera injustiça. Violência gera violência e gentileza gera gentileza, né? Bom, e a Sharia, a mesma coisa, ela foi associada a coisa negativa. Olha a Sharia, olha os muçulmanos aplicando a Sharia. E sempre colocavam coisas, é, como é que fala, bem drásticas, né? Bem sensacionalistas, né? A gente está é. falando de marketing, a gente está falando de marketing. E é o marketing que está sendo utilizado agora no retorno do Talibã. E vocês vão ver o que eu estou falando, logo, logo. Na As verdade, grandes potências, o Ocidente vai fazer uma reconstrução de imagem, porque interessa às grandes potências, né? Existem vários interesses em jogo, então não imaginem que é algo religioso que está acontecendo, mas sim, também acredito, né, que é uma questão política, é uma questão política. E logo nós vamos ver. E quando a gente fala política, está envolvida a economia, né, lobbies, tem muitos interesses por trás disso. Bom, então, quando a gente fala de Sharia, o que seria a Sharia, já que né, os não muçulmanos, ou adversários, vamos dizer, dos muçulmanos, ou odiadores dos muçulmanos, ou do Islã, islamofóbicos e intolerantes, né? islamofóbicos, é, quando eles falam da Sharia, o que é Sharia de fato? Então, vamos lá da fonte. Sharia, na língua árabe, a palavra Sharia falavam onde os camelos tomavam água, se chama Sharia, a fonte, onde os camelos recorriam para tomar água, se chama Sharia. Sharia é o caminho das águas, o caminho que a água faz se chama Sharia, o caminho que ela cria se chama Sharia, é caminho das águas, é fonte. E a definição de Sharia é o conjunto de regras, de normas que regem a vida do muçulmano, a vida em todos os aspectos. Por isso que muita gente não consegue entender como é teologia. Não, não é teologia, é teocracia, né? Teocracia não, é mais do que isso. É mais do que isso.
o sistema islâmico não é a teocracia. O sistema islâmico é, a, diz que todas as regras, todas as normas de conduta, sendo elas na sua crença do muçulmano. Então, a Sharia ela vai colocar regras que vão reger esse grupo, né, esse pacote, né, esse conjunto de normas, de regras, elas vão reger três aspectos que fazem a vida que o ser humano está inserido. A primeira, a sua espiritualidade, a sua crença, né, a sua convicção, ok? A segunda, os seus valores, comportamentos. E o terceiro, a sua vida prática, relacionamentos. Então, como que eu compro, como que eu vendo? Então, a Sharia, ela vai reger a vida, é o conjunto de normas e regras que regem toda a vida do muçulmano, toda a vida do muçulmano. Em todos os aspectos da vida do muçulmano, a Sharia é que rege a vida dele. O que é a Sharia? É o Waze. É o conjunto de normas e regras. Até Simples. o Islã, Orientações. para nós muçulmanos, o Islã não é só uma religião, né? Ele também é um estilo de vida, é uma conduta que que nos move em todos os aspectos da nossa vida, né? Como a gente vai dormir, como a gente vai comer, como a gente vai tratar nossos vizinhos, nossos pais, nossa família, como o marido tem que tratar a mulher, como a mulher tem que tratar o marido, como tem que fazer a divisão da herança. Então, é uma coisa que envolve tudo na vida de um ser humano, né? Exatamente. Olha só, a religião, ela veio para quê? A Pra religião para dar direcionamento para as pessoas, para guiar as pessoas. Por quê? Porque elas são falhas. A mente delas, se deixar por elas mesmas, elas se acabam. Olha só o meio ambiente. Olha as nossas casas. Olha a nossa vida. É só deixar a gente à vontade com a nossa mentalidade e a gente consegue se autodestruir. Quantas pessoas, a própria imaginação detona ela. Então, a religião islâmica, estou falando da religião islâmica, e isso é uma questão que eu gostaria de chamar a atenção também. Olha, a religião islâmica é diferente das demais religiões que nós conhecemos, da forma como nós conhecemos. A religião islâmica, ela vai reger a vida desse muçulmano no seu aspecto espiritual e físico, terreno, em grupo e particularmente. Então, a religião, vamos lá, o que é a Sharia? O Sharia vai falar para você, olha, é o seguinte, ó, quando você for dormir, você deite sobre o seu ombro direito. Deite sobre o seu ombro direito. Isso é Sharia, é uma orientação. Não é uma obrigação, mas é uma orientação, é uma recomendação, porque é saudável. Quando ela fala para você, olha, quando você for tomar banho, primeiro molhe o seu lado direito do corpo, depois molhe o seu lado esquerdo. Recomendações. Olha, a religião, ela fala para você, quando comer, coma com a direita, porque quando você se higieniza com a mão esquerda. Então, para não ter contaminação, não contaminar a água e você a comida, a água, então você coma com a direita. Então, ela vai organizar, vai reger a vida do muçulmano. Inclusive, a vida sexual, ela é regida, o Islã lhe dá orientações. Como que o homem, o profeta Muhammad, ensinou que o homem não pode, só ele ter prazer e deixar e a esposa não ter prazer. Isso não é permitido dentro do Islã. Isso porque é um direito. O profeta disse, pois ela não é cabível, né? Ou se o homem tiver o orgasmo, que também faça com que a sua esposa sinta o mesmo que você sentiu. Por quê? É o direito da mulher. A sexualidade é o direito da mulher. Isso está dentro da Sharia.
E Está as pessoas falam, olha, que absurdo, a Sharia está oprimindo a mulher, está dando, garantindo há 1.400 anos, está garantindo o direito do prazer no casamento, na relação à mulher e ao homem. E dentro da religião, dentro da Sharia, a Sharia diz que a relação sexual dentro do casal não é somente com a única finalidade eh, de, eh, de procriar, ter de filhos. procriar, exatamente, de procriar, mas também de prazer. Então, se é assim, então pode utilizar a Sharia, diz, permite que se use meios anticonceptivos, contanto que não sejam, e ela coloca a regra, olha, não pode ser prejudicial à saúde nem do homem, nem da mulher, não pode ser permanente, porque amanhã eu posso me arrepender, eu querer ter filhos e tal. Então, tudo isso é Sharia. Sharia. Desde a hora que a criança nasce, durante toda a vida dela, como rezar. E as pessoas falam, olha, os muçulmanos vão trazer a Sharia. Isso quando os refugiados começaram a vir, Maria, as pessoas falavam, pessoas, infelizmente, precisa cultura, leitura, conhecimento, viajar, precisa conhecer o outro, dialogar com o outro. Não pode ser só a mídia a sua fonte de conhecimento. Não pode. É uma fonte igual às outras fontes de informação. Conhecimento é outra coisa. Às Conhecimento se adquire da fonte. É o amigo que falou pro amigo que ouviu, que pegou o final, sabe, telefone sem fio, pegou o último pedaço, aí já virou outra história já. Exatamente. Então, a Sharia. E aí, e eu dava risada, mas, meu Deus, quem colocou. Primeiro, quem trouxe essa palavra para essas pessoas, para elas usarem, foram Exatamente. enganadas, foram enganadas. Qualquer coisa é a Sharia vai vir pro Brasil. Ai, a Né? Sharia é culpa da Sharia. E eu acho tão engraçado quando eu vejo isso, porque as pessoas nem fazem ideia do que é a Sharia. E agora elas estão entendendo o que é, né, de fato. Sharia é o caminho para a felicidade. Quais são? Olha, são essas normas, normas espirituais, normas emocionais, normas físicas, materiais, práticas, para que você seja uma pessoa feliz. O que Deus quer de nós? Quer que nós sejamos felizes. Ele colocou as suas normas, colocou um guia. Olha, faça isso e você será feliz. Então, a Sharia, o que é? A Sharia nada mais é do que, olha, quando falavam sobre os refugiados vão vir e vão trazer a Sharia e vão aplicar a Sharia e vão impor a Sharia. A gente já, desde a primeira visita, desde a primeira vinda do primeiro muçulmano ao Brasil, ele trouxe junto com ele a Sharia. E não vimos nada de absurdo até agora. Por quê? Porque na hora que o muçulmano aplicou e praticou o Islã, ele estava aplicando a Sharia. Quando ele vai rezar, onde que ele aprende a rezar? Na Sharia. A Sharia que vai falar para ele, olha, para rezar tem que se voltar para a Meca, você tem que se lavar, você tem que fazer isso, tem que fazer esse movimento. É a Sharia. Então, Olha, falando. diga. Não, eu queria agora fazer perguntas que as pessoas sempre falam. Então quer dizer que na Sharia está escrito que o homem ele tem o direito de estuprar as mulheres? Na Sharia está escrito isso? Tem uma Sharia? Absurdo. Pelo contrário, na Sharia, quem pratica o estupro é condenado à morte. É condenado à morte. Na Como? Como que uma pessoa em sã consciência ela pode acreditar nisso? Onde que ela leu isso? Tem algumas pessoas que deturpam isso. Nós respondemos, eu mesmo, todos esses versículos, corri aí uma série de versículos que algumas pessoas contrárias ao Islã, críticas do Islã, religiosos, né? O problema de alguns religiosos é que ele não consegue falar bem da religião dele, não consegue mostrar o conteúdo bom da religião dele ou da fé dele, aí ele ataca, quer se sobrepor, atacando os outros.
Se você tem coisas boas, o seu conteúdo é bom, o seu produto é bom, você não tem tempo de atacar os outros porque você está ocupado em mostrar toda a qualidade do seu produto. O que eu sempre falo, se uma Então, pessoa eu não preciso ficar atacando a sua conduta para eu me elevar. É só eu mostrar a minha boa conduta. E já é suficiente. Então, ficam. atacando ninguém, ela é boa, ela tem no seu íntimo coisas boas. Então, nunca que ela vai fazer um mal pro próximo, ou querer fazer um mal pro próximo, né? Porque quando você ataca uma pessoa, você não tá atacando uma, você tá atacando uma comunidade inteira, né? E aí o que aconteceu? Começaram a correr aí nos grupos, olha o versículo do Alcorão que fala que tem que bater na mulher, olha que tem que estuprar, olha que todo muçulmano tem que estuprar. 1,5 bilhão de muçulmanos que tem que estuprar. Imagine o caos. Ou tem que matar os infiéis. Imagine, não sobraria nada, não teria mais telespectador, não teria ninguém seguidor nosso que não fosse muçulmano. E, que absurdo, que absurdo. Cadê o bom senso? Na- O bom senso. Não pode. Tá escrito que na Sharia o homem tem o direito de bater nas mulheres? Não. Na Sharia, O profeta Muhammad falou como que um de vocês pode bater na sua esposa e depois dormir junto com ela na mesma cama. A esposa dele reclamou para ele, falando que algumas pessoas, algumas mulheres reclamaram que, o marido era agressivo. O profeta reuniu todo mundo e fez um discurso condenando isso. E ele falou: nunca toquei, nunca levantei a mão para uma mulher. Essa é a Sunna. E o profeta é fonte de legislação. Então, de onde nós tiramos a. Então, vamos lá. A é aquilo que Sharia é como eu como. você falou, né? O Desculpa. melhor de vós é o melhor que trata suas mulheres, não é? O melhor dentre vós é aquele que trata melhor as suas mulheres. E eu sou o melhor entre vós porque eu trato melhor as minhas mulheres. Ok? E quando fala mulheres, são esposa, mãe, filha, irmã, tia. É qualquer Ok? mulher, qualquer mulher. Exatamente. Então, é um absurdo, porque é uma questão de bom senso. É só a pessoa ter bom senso e falar: ó, isso é lógico, pode ser que aconteça. Isso não é lógico. Aquele Estuprar, olha, uma religião que fala que pode estuprar, como que uma religião pode dizer isso? outro ponto, Cher. A mulher muçulmana, ela não pode estudar. Na Sharia está escrito que a mulher muçulmana não pode estudar, é proibido as mulheres estudarem. Vamos, uma incoerência que associam ao Islã e as pessoas, infelizmente, compram ideias. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, diz: a aquisição de conhecimento é um direito de todo muçulmano e muçulmana. É um dever, desculpe. É um dever de todo muçulmano e muçulmana. Então é um dever, não é uma liberdade, não. É um dever, é uma obrigação. Todos têm que conhecer. Por quê? É uma obrigação. Porque através do conhecimento você consegue discernir entre o certo e o errado. E o Aquilo que é lógico, aquilo que não é lógico. Então, você enxerga com os seus próprios olhos quando alguém quer te enganar. Então, quando alguém quer te ensinar algo errado da religião, você tem o conhecimento, você fala: não, para aí. E isso é um dever de todo muçulmano e muçulmana. Então, quando vem um grupo, uma pessoa, sendo pai, sendo irmã, sendo filho, quem quer que seja, presidente da República, sendo um grupo, não importa quem seja, e diz: não, você é proibida de estudar, ou você é proibido de estudar, ele está indo contra a Sharia, ele está, mesmo que ele fale: não, ele está indo contra a Sharia, ele está rasgando a Sharia, ele está transgredindo a Sharia, desobedecendo a Deus. Por quê?
Olha só, o primeiro versículo do Alcorão Sagrado, o primeiro versículo revelado por Deus no Alcorão Sagrado é Iqra, lê. E é uma ordem para o muçulmano e para a muçulmana. Lê. Por que ler? Porque é a primeira ordem. Por que não reze? Por que não, tipo, faça o bem, faça a caridade? Lê. Por quê? Porque através da leitura, através do conhecimento, você chega a Deus. Você chega à caridade. Você chega à fé. Você chega ao caminho da felicidade. É o conhecimento que te abre as portas, é o conhecimento que ilumina o seu caminho, o conhecimento é que faz com que você, de fato, saiba onde está o certo e o errado. E hoje, no mundo das fake news, como que eu consigo identificar isso disso, se não for através do conhecimento? Verdade. Quem tem conhecimento fala, isso é fake. Isso é verdade. E hoje em dia, até quem tem conhecimento tá indo pro fake, né? Mas é porque, muitas vezes, as pessoas, elas se tomam pela emoção. Vem uma imagem comovente, e aí a pessoa para e fica olhando. Ai, que absurdo! Olha! E porque ela mexeu com a sua emoção. E a pessoa saiu da razão para ir para a emoção e ela compra. Ela compra. A imagem nada mais é do que um recorte. Uma imagem, quando te mostram uma imagem, quando você tira uma foto, ela é um recorte de um todo, de um cenário, de um ambiente. Sim. Então, tá tudo clean, atrás de você tá maravilha, e você fala, meu Deus, que cenário lindo. Aí, atrás da câmera tá uma bagunça, tá tudo desarrumado, ou tá tudo arrumado, ou tem... É um recorte, a imagem é um recorte. A pessoa que recortou e distribuiu, ela tem um propósito. Então, a linha, dependendo da linha editorial, você tem um propósito por trás dessa imagem. Então, temos que tomar muito cuidado, e por isso que você ficou em dúvida, não compre gato por lebre, não compre a primeira vez. Vá atrás da fonte, pergunte, pesquise, e para que você durma tranquilo, para que você tenha serenidade e tenha segurança naquilo que você está julgando ou falando. E outra coisa, na Sharia, fala que as mulheres não podem dirigir, que elas não podem trabalhar, que as mulheres são obrigadas a casar com quem os pais escolhem. Tá falando isso na Sharia também? Então, só falando só... Assalamu alaikum, Mahmoud. Agora vai estourar de seguidor aí, de views. Agora pegou, caiu. Manda aviãozinho aí, turma. Manda aviãozinho. Eu vi que baixou do meu, eu vim aqui dar uma reforçada. Manda aviãozinho. Como é que tá, rapaz? Certo? Alhamdulillah, graças a Deus. Então, vamos lá. Sobre a questão do conhecimento. Quando o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, morreu, quem passou a ensinar as pessoas era a sua esposa, a Aisha. Ela era a sheika. Ela que ensinava. Inclusive, Como assim, uma mulher? Estou sim, chocada. mulher. Uma mulher oprimida. Uma mulher oprimida. Os homens vinham de vários lugares, de várias cidades para terem aula com ela. Inclusive o pai dela, que era o governante depois dos muçulmanos, depois da morte do profeta, o pai dela assumiu o governo, Abu Bakr, que Deus esteja contente com ele assumiu e ele vinha consultá-la, ele vinha aprender com ela, porque muitas das coisas que o profeta fazia na sua intimidade, ninguém conhecia, só as esposas. Então, da intimidade do profeta, nós como é que aprendemos? Através de Aisha, de uma mulher, de uma professora, de uma sheika, né?
E isso as pessoas, hoje, e é uma obrigação, quem proibir a mulher ou restringir o direito dela de acesso ao conhecimento, está cometendo um dos maiores pecados. E outra, do sustento, isso é uma obrigação do homem em relação à mulher, ele sustentá-la. E aí, por isso que no Alcorão diz, os homens têm um grau a mais que as mulheres. E aí algumas pessoas falam, tá vendo? Aí, tá vendo? Esses muçulmanos querendo me enganar. Tá aqui, tá no Alcorão. Olha, os homens são mais que as mulheres. Não, esse grau, ou esse degrau a mais que as mulheres, ou grau a mais que as mulheres, é de responsabilidade, de segurança, de sustento da mulher. Então, é uma obrigação do homem sustentar a mulher. E o sustento da mulher não se restringe à matéria, ao material, ao financeiro. É mais do que isso. São 3 tipos de sustento, que é obrigação do homem em relação às suas mulheres. Sustentá-la financeiramente, né? Ela viver como ele vive, ok? Então, é uma obrigação, é obrigação do homem, sustentar a mulher, e por isso que a gente diz, não existe homem, marido rico e esposa pobre. Não existe. Agora, o contrário existe. Pode existir mulheres, esposa rica e marido pobre. E continua sendo a responsabilidade do marido sustentar a esposa. Não existe o homem fazer caridade para a sua esposa, mas existe a esposa fazer caridade para o seu marido. Porque o que é do homem é da família e o que é da mulher é da mulher, né? E por isso que às vezes as pessoas pegam e acham que o homem ele tem um grau a mais de importância, não, de responsabilidade. Então, primeiro, é o sustento material, financeiro. O segundo, o sustento. Mas isso não impede ele ser o provedor, isso não impede com que ela também trabalhe. Vamos deixar claro, porque as pessoas sempre falam, mas por que só o marido tem que ser provedor? Eu também não posso ir trabalhar? Pode trabalhar, mas é a responsabilidade dele prover, né? Sim, não é obrigação. Não é obrigação. Não é obrigação da mulher, é obrigação do homem. Se ela trabalhar, ela tem o direito de trabalhar. Ela não tem a obrigação de trabalhar e nem a obrigação de sustentar a família. É obrigação do homem. Então, o primeiro é o sustento financeiro. Sustento, né, financeiro. O segundo, sustento emocional. É a obrigação dele sustentar a sua esposa, saciar a carência dela, né, estar ali emocional, e emocional de carinho, de bom trato. Isso é obrigação, isso faz parte da Sharia. A Sharia obriga. Se o homem não fizer essa parte dele e faltar de propósito, sem motivo algum, sem justificativa, ela pode pedir o divórcio, ela pode denunciá-lo. A mulher pode se divorciar, então? Pode. Ela pode pedir. Ela não é obrigada. Faz parte da Sharia a mulher ter o direito do divórcio, né? Sim. Aliás, ela casa com quem ela quer. Lógico. Porque a Sharia, o que ela vai fazer? Ela vai proteger o muçulmano e a muçulmana. Então, tudo que tiver algo que coloque em risco a liberdade, os direitos de cada um, ela fala, não pode. Mas é gostoso. Não pode. Vai se queimar. Mas está quente. Vai se queimar. Não pode. Não chegue perto. Não faça isso. Por quê? Por isso que a religião fala, olha, você pode se casar com quem você quiser. Ninguém pode te obrigar, contanto que ele seja muçulmano. Por quê? Porque se ele for muçulmano, ele é obrigado pela religião, pela Sharia, a garantir o direito dela. Então, ele está
submisso à Sharia, ele tem que respeitar o direito dela, garantir o direito dela, ele tem que cumprir todas as regras. Então, sustento financeiro, sustento emocional, esposa, assim como também é dever dela cuidar das emoções, da carência, né, das necessidades emocionais do seu marido. Tem deveres e direitos. E também é obrigação, é sustento do homem, dever do homem sustentar a mulher intelectualmente. Olha só, intelectualmente. Então, ele é obrigado a proporcionar para ela, ou ele a ensina, ou ele proporciona para ela o estudo, acesso ao estudo. Por quê? Porque a Sharia enxerga a mulher como a base da sociedade. E só vai poder ser uma boa base se tiver conhecimento. Se o marido chega para ela, ou o sheik, ou qualquer um, e qualquer pessoa, ou a mídia, e querer incutir nela, e querer obrigá-la, ou convencê-la que tal coisa tem que ser feita porque faz parte da religião. Se ela não tem conhecimento, ela pode ser vítima disso. Se ela tem conhecimento, ela fala, não, para aí. Não, não é assim não. Se ela sabe os seus direitos, se ela conhece a religião, então ela sabe. Se ela conhece a Sharia é uma garantia dos seus direitos. E aí ela sabe que ela tem direito, certamente, a gente está falando de direito, Maria, né, e demais seguidores, a gente está falando de direitos, deveres, tal. Numa relação familiar, numa relação, no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, as coisas não são meu direito, meu dever, teu dever. Existe companheirismo. As mulheres ajudam, muitas vezes, quantas famílias, né? Que a gente sabe, quantas mulheres lutadoras, batalhadoras, que estão, você é uma delas aí, ajudando tal esse negócio, e remando junto tal, e vamos lá, e incentivando o marido. Não é tua obrigação trabalhar, mas se faz por companheirismo, né? A gente faz além daquilo que é a nossa obrigação, né? A gente faz por companheirismo, a gente faz por amor, a gente faz por respeito, a gente faz por consideração. Esses valores vêm da onde? Da Sharia. Onde eu vou aprender isso? A Sharia. Como que os familiares, como é que a família tem que educar os seus filhos, os pais, né? A Sharia vai ensinar o que pode, o que não pode, como que as crianças, a veste, a Sharia. Na Sharia nós encontramos todas as regras, todas as normas que nos orientam para que a gente não precise recorrer ao nosso achismo. Só Ao um nosso achismo. Sharia que as pessoas falam muito. Então quer dizer que na Sharia tá escrito que os homens têm que casar com crianças? Isso não existe. Isso Eles não existe. Não Sharia, existe. Existe onde? É importante. Quando a gente tem conhecimento e adquire conhecimento, a gente consegue discernir entre o que é costume tribal e o que é religião. Então, olha, a religião fala para... não é previsto na religião a extirpação do clítoris. Ah, sim. A mutilação Ok? genital. Não, mutilação genital. Não é da mulher. Não é prevista. Mas isso é uma prática de tribos muçulmanas e não muçulmanas na África e em outros lugares. Mas não é Sharia. Isso não é Sharia. A Sharia não prevê isso. E ela proíbe a mutilação. Olha só, a religião, ela fala que é proibido tatuagem. Por quê? Porque é o tipo de mutilação. Imagine como é que fala? A mutilação genital da mulher. E sendo que é previsto, que é uma ordem, que o homem dê prazer à mulher, assim como ele sente prazer, tem que dar. E, ao mesmo tempo, ela fala para...
mutilar a genitália da mulher para não ter prazer? Não é coerente. Não funciona. Inclusive, é prevista na religião islâmica, na Sharia, é prevista o que é? É recomendada e é muito incentivada e ordenada a questão da circuncisão masculina. Sim. E ela é uma questão, não é mutilação, mas ela tem o efeito de, presta atenção, de preservar a saúde do homem e a saúde da esposa. Ok? Para não acumular secreções, para não acumular sujeira, para não acumular urina. Então, a religião ordena que haja circuncisão masculina para preservação da preservação da saúde pública, da saúde, porque depois isso passa e essas doenças né, de cunho íntimo, né, de genitália, passa, e aí como é que para? Então, uma questão de saúde pública. A religião, a Sharia, ela coloca, ela dá, ela entra em tudo, em tudo. Imagine que, inclusive, cortar a unha, né? Raspar os pelos pubianos, se depilar, homens e mulheres, não é só mulher, não. É o homem, é a mulher, depilar as axilas, tudo isso por uma questão de higiene. Então, a religião, já numa época de 1400 a 1443 anos atrás, ela já, e mais do que isso, ela já previa e já falava sobre higiene pessoal, sobre... e naquela época, imagine, na época que na Europa tinha a história de Cinderela, né? Estava já história de Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel e tal. O que tem de comum entre essas histórias? A mãe que morria no parto. Por que morria no parto? Todas elas eram madrastas que a criaram. Por quê? A mãe morreu. Morreu quando? No parto, ou depois do parto, a infecção. Porque não se higienizavam. E o Islã veio e falou, tem que se higienizar, tem que tomar banho, tem que se lavar para rezar 5 vezes ao dia. O homem e a mulher. Isso é uma... A Sharia prevê sobre pandemias, quando o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, com os demais profetas, diz, se tiver uma pandemia numa região, que quem estiver dentro não saia e quem estiver fora não entre. Afastamento social. Isso, há 1400 anos atrás, a Sharia já prevê isso. Como? E a Sharia, ela prevê e ela coloca regras em época de paz, em época de guerra. Inclusive, tem um sistema econômico. Os bancos, quem quiser saber mais, eu até dou para os investidores que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, veja investimento islâmico. Busque sobre banco islâmico. Formas, que são os bancos que mais estão crescendo no mundo, principalmente na Europa. Bancos islâmicos, sistema islâmico na Europa de investimento, são os mais rentáveis. O sistema islâmico, a gente não trabalha com juros, né? As pessoas acham que... Exatamente. Muitas não trabalham com juros e tá na Sharia, inclusive, né? Que é proibido, né? Exatamente. Então, a mulher, ela tem o direito de trabalhar, a mulher tem o direito à herança. Ah, mas a mulher recebe metade do homem. Sim, isso é fato. Aí alguém deve estar do outro lado soltando o rojão, né? Aí tá vendo, pegamos. Agora pegamos o Sheik, falou, aí tá vendo? A mulher é menos que o homem. Não, tem uma explicação. Não é salário, é na questão da herança, né, Cher? Na herança. Por que na herança? Porque o que a mulher recebe de herança é líquido, porque ela não tem que gastar com ninguém, é dela, somente dela. E o homem, quando recebe herança, ele é bruto, porque ele tem que sustentar a família, tem que sustentar a esposa, tem que sustentar as filhas.
É a obrigação dele. Então ele recebe a mais para compensar o gasto e a responsabilidade dele e o sustento dele. Então é uma questão de justiça. E a mulher, ela tem o direito é, é, a casar-se, a divorciar-se, a trabalhar, ela tem o dever de estudar, ela tem o direito de ocupar cargos e ela não pode haver injustiça no tratamento entre o menino e a menina, entre o homem e não existe esse tal, e o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, diz, a injustiça serão escuridões no dia de juízo final. Então tem que tomar muito cuidado. E na questão espiritual, não. Na questão espiritual, todos são iguais, porque perante Deus, todos têm, são iguais. A diferença é na boa ação de cada um. Quem fizer melhor, quem tiver melhor comportamento, boas ações, esse é o melhor perante Deus. Então, é uma questão independente se é homem ou mulher. E uma coisa que o Islã, que a Sharia fala, que o pecado não é hereditário. E uma questão que a Sharia, a religião islâmica, diz sobre Adão e Eva, que quem comeu o fruto foi Adão. E deu para Eva comer. E Eva fez uso do seu livre-arbítrio, assim como Adão fez o uso do livre-arbítrio. Ninguém obrigou ninguém. E os dois pecaram e os dois foram punidos. Porém, o pecado deles não é hereditário. Ninguém peca e o seu pecado passa para os seus filhos. Não é hereditário. Né? Todo mundo é responsável pelas suas ações. Inclusive, Noé, ele era casado e a sua própria esposa, ela não era seguidora dele. Ela mesma não era seguidora dele. Mas ele era casado com ela. Perfeito? Perfeito? Por quê? Porque ela fez uso do livre-arbítrio dela e ele do dele. E ele não a obrigou a seguir a religião dele. Ele tentava convencê-la, ele conversava com ela, mas ela fez uso do seu livre-arbítrio. E, diga. Bem, não há imposição quanto à religião, né? Não, a gente não pode obrigar ninguém a se converter para o Islã. Isso tá na Sharia, não tá? Sim, isso é ao Corão, é a fonte da Sharia. Nós temos 4 fontes da Sharia. A Sharia, diga. Antes de já responder, quem quiser, daqui a pouco vai acabar a live, porque eu já tenho compromisso às 9. Quem quiser ajudar comprando selos, a gente vai fazer as doações para o ICP, que é os 5 pilares, onde o Cher ele encabeça esse instituto junto com a sua esposa, a Nádia, e eles ajudam várias instituições, tanto muçulmanas quanto não muçulmanas. Então, quem puder continuar doando, vai ser muito bem-vindo para ajudar o instituto. Mas voltando, Cher, então, a questão do livre-arbítrio, né? Então, a questão do livre-arbítrio. Dentro da religião islâmica, a mulher ela faz uso do seu livre-arbítrio. E a religião, ela, certamente que Deus fala, sejam corretos. Isso é uma ordem de Deus. Deus fala, orem. Deus fala, sejam honestos. Deus fala, as mulheres têm que se cobrir. Porque aí existe... sobre as mulheres usarem o hijab. É uma ordem Sim. de Deus das mulheres muçulmanas. No entanto, os homens podem obrigar elas a usar o hijab. Está escrito isso na Sharia, que as mulheres devem usar porque os pais mandaram, os maridos mandaram, obrigaram? Olha só, a religião islâmica fala para que o homem e a mulher sejam obedientes a Deus. Perfeito? Então, temos a oração. Quem não ora faz uso do seu livre-arbítrio. A ordem é para rezar. Ah, mas eu não quero rezar, eu estou desobedecendo a Deus, estou cometendo pecado. E a religião, ela trata
os diferentes diferentemente. Como assim? O homem e a mulher são diferentes. Então, ele tem regras para o homem, atendendo às características diferentes das características que o homem tem. Então, tem características que a mulher tem, que o homem não tem. Então, ele vai atender essas características, vai falar com a mulher coisas que não servem para os homens, porque não tem. Por exemplo, a questão da menstruação. Gravidez. Jejum na gravidez. O homem não engravida, ele tem que jejuar, não tem essa desculpa, eu estou grávido. Eu estou nos meus dias. Não tem, o homem não tem, mas a mulher, ela tem. Então, ela tem características, ela tem algumas diferenças físicas, estruturais, que o Islã vai atender diferente do homem, vai falar, dialogar com a mulher diferente do homem. E o hijab é uma delas. O que é o hijab? É uma proteção. Proteção do quê? De olhares de estranhos, de cobiça dos homens, de atentado, de um monte de coisas. Que o corpo dela não seja alvo de cobiça. Não seja sexualizado. Exatamente. Que ela seja vista pela sua competência e não pela sua beleza física. E a beleza física dela, a religião diz, tem que ficar para os seus íntimos, para o seu marido. Agora, para o mercado de trabalho, para a sociedade, não, ela não tem que se prevalecer por causa da sua beleza, do seu corpo, mas sim por causa da sua competência, seu conhecimento, sua capacidade. É aonde reside a dignidade da mulher, na sua honra, no seu comportamento, no seu conhecimento, nos seus valores, assim como o homem também. Então, o hijab é para evitar, ele tem vários sentidos, tem vários significados. Para a mulher, é uma prática dela que a eleva, aumenta a sua fé, isso é de foro íntimo. Agora, quando é usado em sociedade, quando sai à rua, quando vai sair em público, então ela se preserva, ela preserva a sua beleza, e ela não precisa se prevalecer do seu, mas sim da sua competência. Por quê? Porque os corpos das mulheres são diferentes. E às vezes uma mulher, ela não seja fisicamente agradável ou tão bela quanto outra, né? Ou chamativo quanto o outro, mas é mais inteligente ou mais capaz. Sim, e aí então nisso tá o livre-arbítrio, né, Cher? Como tudo na vida, tá o livre-arbítrio da mulher fazendo suas escolhas. E aquela hora. Sim, no final, ela escolhe obedecer ou não. Sim. Porque ela tem um livre-arbítrio, mas é um pecado. Sim. A mesma coisa, hoje eu não estou a fim de rezar. Eu estou fazendo uso do meu livre-arbítrio, mas não deixou de ser um pecado. Hoje eu não vou ser honesto, hoje eu não vou ser muito honesto, não. Certo, você está fazendo uso do seu livre-arbítrio, mas é um pecado. Beber, usar, transgredindo. Coisas, tudo é pecado, é proibido fazer, mas se a pessoa faz, ela está usando o livre-arbítrio dela, né? Mesmo... Exatamente. E antigamente, você não era nascida, muitos daí dos seus seguidores não eram nascidos, o menino saía para balada ou saía tal, e os pais deixavam, e o pai ficava todo orgulhoso. Meu filho é pegador. Né? A menina sai, não, a mulher, não, de jeito nenhum, não pode, não sei o que lá. Algumas pessoas devem estar falando, então a mulher tem o mesmo direito de sair. Não. O menino não tem direito de sair e fazer isso. Não é a mulher, ela tem direito de fazer o pecado ou errar. Não tem o direito de errar. O menino não tem o direito. Não podemos incentivar as pessoas, os nossos filhos, a fazer esse pode e esse não pode. O errado é errado, a gente
Isso é questão de educação. Quem nos ensina isso? A Sharia. Por quê? Porque ela vai prever. Ela vai falar, olha, o seu filho está pegando uma menina que é filha de alguém, irmã de alguém, mãe de alguém. E assim como você não gostaria que fizesse isso com você, que não faça isso com os outros. Não traga tristeza para os outros, assim como você não gostaria que alguém trouxesse tristeza para você. E isso em tudo, não só nessa questão, em tudo. O profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, diz: faça o que você quiser, do jeito que você empresta, lhe será emprestado. Ele está falando a lei da física, da ação e reação, De alguma a lei maneira, da reciprocidade. sim. Faz o bem, você receberá o bem. Faça o mal, receberá o mal. Né? Fale mal de alguém, alguém falará mal de você. Fale o bem de alguém, alguém falará bem de você. É a questão da reciprocidade. De onde eu tiro essas informações e esses ensinamentos? Quem Dá. me moldou? Quem moldou meu caráter, meu comportamento? É a Sharia. Faria. Já, só queria. É que só falta 3 minutos. Aquela hora eu te Ah, cortei sobre. É que eu não quero te atrasar no seu compromisso. Aquela hora eu te cortei sobre. Na Sharia diz que não há imposição quanto à religião, né? Ninguém pode impor conversão para ninguém. Não há imposição quanto à conversão. Fala um pouquinho que eu te cortei aquela hora. ninguém pode impor a religião para o outro, ou colocar, o Islã cresceu na espada. Não, não. O que as pessoas têm que entender, a história, é compreender o contexto, para que as pessoas não imaginem. O Islã não converteu as pessoas na espada. O que aconteceu foi que os muçulmanos, por obrigação, defenderam outros povos oprimidos. Então, eles lutaram contra os impérios que subjugavam seus povos. Veja, o bizantino oriental, né? Império Romano Oriental, o persa, eles subjugavam seus líderes, subjugavam seus súditos, seu povo. Então, o Islã, ele foi e libertou essas pessoas e deu-lhes o direito de quererem ser muçulmanos ou não. Então, esse negócio de, os muçulmanos matam cristãos, mentira. Tá na Sharia? O Islã não ordena isso, pelo contrário, o Islã ordena que preserve-se e trate bem todas as pessoas, muçulmanas e não muçulmanas. Mas tem pessoas. Ok, o ato errado de pessoas é outra coisa, mas não coloque na conta da religião, da Sharia. Na Sharia tá escrito que tem que matar cristão? Nunca, nunca, Tá aqui salvo. nunca. Onde? Tragam, me tragam. Senão não teria cristão em países islâmicos. Na Indonésia, na Malásia, no Líbano, na Síria, no Iraque. Não teria cristãos. Não teria na Palestina. 14 séculos de governo islâmico. Na Andaluzia, os reis cristãos lutavam contra os muçulmanos para expulsar os muçulmanos da Andaluzia, mas os príncipes cristãos estudavam nas universidades islâmicas. Maimônides, um grande filósofo judeu, conhecido, reconhecido mundialmente, ele só teve a oportunidade, ele teve o seu auge na dinastia islâmica. Na Inquisição, os muçulmanos defenderam os judeus, acolhiam os judeus, e os cristãos que eram considerados apóstatas, os escondiam, guardavam, protegiam. É só ver a história. Por isso, quem não estuda está fadado a cometer preconceito, a cometer discriminação e a demonstrar a sua ignorância em público e nas redes sociais. Eu vejo muito isso nos comentários. Infelizmente. Isha, eu só tenho que agradecer essa live, né? O senhor sempre em prontidão para sanar as dúvidas dos meus seguidores, do pessoal. E já vamos bolar uma outra live para falar sobre casamento, como que é a relação marido e esposa, ou falar sobre Jesus também, que as pessoas que queriam bastante.
Mas vamos ver, inshallah, para a próxima. Muito obrigada. Barakallahu fik. Deus te abençoe e abençoe todos vocês também que estão aqui. Abençoe todos que também doaram os selos. E a gente conseguiu $25,93 para o Instituto Cinco Pilares. Muito obrigada. E sigam o Sharjihad. Vão lá, ele sempre tira dúvidas. Vão lá seguir ele. Muito obrigado, Deus te abençoe, Mariam. Você sempre é uma porta aberta para o bem, para o conhecimento, sempre está apoiando aí. Também seus seguidores, todos, né? O Mahmoud, que te ajuda muito, né? Mashallah, que Deus o abençoe, que abençoe você, seu filho, Abud, seus sogros aí, na família do Mahmoud, a sua família também, sua mãe, sua irmã. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. E continuem seguindo a gente. Vamos fazer uma outra live. Então, tchau, pessoal. Muito obrigada. Assalamu alaikum. Será? Tá salvo, vou deixar salvo, tá? Tchau.